Fala moçada, tudo jóia? De volta aqui no Podcast Sul pra gente falar de Internacional e deu treta. Eu vou explicar pra vocês depois da nossa vinheta. Torcedor do Colorado, deu treta no treino do Internacional. Seria uma boa a gente estar aqui falando do retorno do Kaique Rocha aos trabalhos, do Edenilson, que estava com edema no joelho, por isso ficou de fora da partida contra o Fluminense na vitória de 3-0, mas o que chamou a atenção no treinamento do Colorado nesta manhã foi Edenilson. Pois é, ele mesmo. O jogador estava durante o treino e se dirigiu ao cercado que tem ali no CT Parque Gigante, onde estavam os jornalistas fazendo a cobertura do treinamento, e foi direto ao nosso colega jornalista Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, um canal identificado com o Internacional, e todos os jornalistas que trabalham no canal são torcedores identificados, são jornalistas identificados e torcedores do Internacional, se dirigiu a ele e disse as seguintes palavras: toma mais cuidado, tenha respeito. Quando for falar no meu nome, me tira do teu circo. Não sou palhaço, sou profissional pra cara... Aí o Lucas Colar questionou ele a respeito da indignação e perguntou do porquê, e o Edenilson só complementou assim, ó: isso é um aviso, tô te falando. Virou as costas e deixou ali o cercado ali, a área onde estavam os colegas jornalistas fazendo a cobertura dos treinamentos do Internacional na parte da manhã desta quarta-feira. O Internacional não vai se manifestar. A assessoria de imprensa do Internacional já colocou no grupo da imprensa ali de que não haverá manifestação por parte do Internacional, por parte do clube, porque isso foi uma situação individual, ou seja, entre o Edenilson e o Lucas Colar, repórter do Vozes do Gigante. Então, o clube, o Internacional, não vai se manifestar a respeito do fato. O que acontece é, tanto o torcedor quanto alguns colegas da imprensa têm cobrado bastante a questão do Edenilson no Internacional. O torcedor, então, tem cobrado e muito o Edenilson no Internacional em função da última eliminação do Inter agora na Taça Sul-Americana. Na decisão de pênaltis, acabou perdendo para o Melgar, do Peru, e o Edenilson foi um dos que bateu a cobrança de pênalti e acabou não convertendo a penalidade. Vocês já devem ter visto o nosso pós-jogo aqui no canal, né? Depois disso, na noite em que o Internacional acabou sendo eliminado, teve uma postagem nos stories da esposa do Edenilson, onde tinham 2 taças de vinho e 2 garrafas de vinho. Então, naquela madrugada, na noite de quinta para sexta, teve essa postagem e essa por parte do torcedor, essa indignação por parte do torcedor de que depois de uma eliminação aí tem postagem tomando garrafa de vinho e coisa e tal. E também da última postagem do Edenilson na sua rede social, nos seus stories, de camisetas dos clubes, algumas medalhas conquistadas por ele, e também de outras camisetas, incluindo a camiseta do Grêmio. Eu não tenho nenhuma informação de que e também acabei não vendo nenhuma cobrança mais assintosa por parte do colega Lucas Colar com relação ao Edenilson em si. O que eu consigo acompanhar de algumas cobranças dos canais que são identificados é com relação ao clube como um todo. Óbvio que tem alguma cobrança um pouco mais direta com relação aos jogadores e até
na saída de campo daquela partida, o Edenilson foi questionado a respeito disso, se ele como um capitão não poderia falar pelo grupo e o que ele como um representante do Internacional poderia falar para o torcedor sobre aquela eliminação, e ele disse que acaba sendo, pode falar por ele, de que ele também está chateado, então a cobrança não tem sido tão enfática como foi feita por parte do Edenilson na manhã de hoje, no treinamento do Internacional. Clima pesado no Colorado? Sim. E aí, essas eliminações do Inter, essa última não participação do Edenilson na partida contra o Fluminense, e muito se fala que pode ter sido até em função dele não ser cobrado, porque o jogo foi no estádio Beira-Rio, e aí é uma leitura que eu faço de que, querendo ou não, a gente não viu nenhum lance durante a partida contra o Melgar, nenhuma pancada que o Edenilson tenha tomado no joelho, para que naquela partida contra o Fluminense ele não estivesse relacionado em função de um edema no local. E aí ele volta aos treinamentos depois de não ter atuado contra o Fluminense, depois do período de folga que os jogadores receberam. Soa estranho a não estada do Edenilson naquela partida contra o Fluminense, mas, de acordo com o boletim médico, o jogador tinha um edema na região do joelho e por isso acabou sendo preservado daquela partida. O torcedor é óbvio que vai cobrar. E a gente traz para vocês aqui o que de melhor acontece. Primeira vez que você chega aqui no canal, eu nem falei nada lá no início do vídeo, que era para já vir direto com essa informação aí do que acabou acontecendo no treinamento, mas passa aqui no canal, te inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, deixa o teu like. Tem também o Apoie-se do Podcast Sul, e a gente pede para vocês também darem aquela força para o nosso canal e fazer a gente crescer cada vez mais na produção de conteúdo para vocês. Combinado, meus queridos? A gente se vê numa próxima. Grande abraço.